Nós já falamos sobre os versículos que eu vou ler agora, tá? Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem toda a liberdade. O versículo é 1 Coríntios 15, versículo 29 e 30. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, né? Então, qual o motivo de tanta gente passar por tantos perigos, morrer da forma que eles morreram, se não tem ressurreição? Posso Não tem falar motivo. Pode, em relação a isso? A Ângela pode. conhece uma vizinha nossa que perdeu o filho em acidente de motos. Tem 1 mês e pouco, 2 meses no máximo. Ela me ligou essa semana, ficamos mais de hora conversando, ela dizendo que ela está em paz e o marido dela parou de chorar porque o filho dela veio visitar eles e disse a eles que ele está muito bem. Você acredita nisso, Marlene? Oxi, Você acredita, Ângela? claro que não. O filho da Isaura veio visitar, Não conversou veio, com ele. não, o filho da Isaura não veio. Não, Ângela, eu estou comentando com você o que ela me disse, tá entendendo? Eu Sim, falei para ela, para não ofender, eu peguei e falei assim, mas isso na nossa religião a gente entende como demônio. Ela falou, misericórdia, isso, aquele jeitão dela, assim, sabe? Aí ela estava explicando que ele veio, conversou, eu falei assim, mas como que ele veio em sonho? Não, ele veio assim pessoalmente. Você acredita, Ângela? então, eu acredito que a Isaura fez isso. Porque Hum, a Isaura é espírita. é, Então, ela acredita nisso. Né? Ela acredita nisso. E aí, Satanás usa dessas situações. Né? Ele usa da crença dela, é lógico que ele vai, porque isso vai fundamentar, vai fazer que ela acredite mais. Né? hum, Mas nós, como a gente já entende que os mortos não voltam, a gente falou isso recentemente, o Lázaro e o rico, né? sim. Os mortos não voltam, os mortos não têm contato com os vivos. Não tem como. Quando Aí o inimigo que se faz. o rico falou, fala para Lázaro ir lá, fala para alguém ir lá avisar os meus irmãos. O Abraão fala, não, eles têm os vivos. Ouçam os vivos. Né? Se eles não ouvem os vivos, como é que eles vão ouvir os mortos? Não, não vai fazer isso, não. Não se faz isso. Eu sei, eu só comentei isso que Marlene falando agora, eu achei uma brechinha para citar essa coisa que a Isaura falou essa semana. Ela está tranquila, disse que o Cláudio parou de chorar, que agora eles estão bem, que viram o filho está tudo certo, tudo em ordem. Ai, incrível. O que pode acontecer é a gente sonhar com a pessoa que morreu, como se ela tivesse viva. A gente sonha. Isso aí é mais da nossa mente mesmo. Pode acontecer. Agora, aparecer para a gente não é eles, não. É o inimigo. Né? É o inimigo. Quando. Não vou contar isso, não. Deixa para lá. Vamos seguir a aula. E então, havia esse costume, sim, mas Paulo não está dizendo que é correto, ele só falou do assunto. Vamos continuar. O versículo 31 e 32 diz assim: dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui Paulo está dizendo assim, em Éfeso,
em Cristo nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, não quer dizer que ele lutou com feras, né? A Bíblia não conta nenhum instante que ele lutou com feras. Mas essas feras aqui são os homens que a gente às vezes fala assim, isso não é gente. Isso não é gente, isso é um bicho. Isso é um animal. Animais somos, né? Mas racionais, não irracionais, né? Quando fala é um animal, está falando irracional. Eu recentemente comentei isso com Ângela, e na novela da Record. Não entendi, Lúcia, cortou. Lúcia, não está dando para ouvir a sua internet. Oi. Isso, sua internet acho que ficou ruim. Repete. Depende do lugar que eu estou na casa, vai ficar ruim mesmo. Lembra que eu comentei isso com você? Sobre isso aí que Marlene está falando também, que na novela da Record mostrou Paulo lutando com os leões, que ele ficou tudo machucado. Você falou, mas isso não existe. Falando sobre a vida de Paulo. Eles devem ter tirado daqui, né? Já não é tão recente, né? Já faz algum tempo. Eu comentei com você, não, algum tempo, mas foi alguns meses atrás. Então, as feras aqui são um ser humano mesmo, um ser humano que... Embrutecidos. Que age como feras, né? Tanto é que daqui a pouco ele vai falar sobre isso, continuar falando. Então ele fala assim, se não existe ressurreição, então para que eu vou ficar lutando, brigando por causa da palavra? Não existe ressurreição, então eu não vou defender palavra, porque então ela não está falando a verdade. É isso que ele quer dizer. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Hoje em dia tem a mesma coisa acontecendo. Olha, não vos enganeis. Não fica acreditando em tudo que os outros contam para você, em tudo que os outros ensinam para você. Por quê? Porque existem pessoas que não conhecem Deus. Existem pessoas que estão falando o que pensa, por exemplo, não o que está escrito. Existem pessoas que, como a pastora Ângela disse, como que fala? Da própria palavra tira heresias, né? Então, não conhece Deus. Não olha conhece. só também o que está escrito aqui nesse texto, olha. Más conversações corrompem bons costumes, né? E aí, a gente fica dando ouvidos às más conversações e até participando de más conversações, falando coisas que não convêm, né? Muitas vezes falando da vida dos outros. Aí eles falam, retornem à sobriedade, sejam sóbrios, como é justo, e não pequeis nesse assunto. E aí ele fala, olha só, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para vergonha vossa. Em vez de ficar com má conversação, ele fala, ensina, as pessoas não conhecem a Deus, né? E isso é para vergonha vossa. Essa semana, domingo, eu falei na igreja sobre as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, as oportunidades que Ele nos dá. Ele dá oportunidades a vocês que Ele não dá a mim. Não é a mesma oportunidade. Por exemplo, as pessoas dos círculos de vocês não são as mesmas pessoas dos meus círculos. Então, vocês têm a oportunidade de falar com essas pessoas que fazem parte dos seus círculos. E eu vou ter oportunidade, por exemplo, quando você vai no supermercado, você passa num caixa, aquela caixa é uma oportunidade que Deus colocou. Uma palavra, não precisa ficar batendo papo com ela, que ela está correndo também, uma palavra, né? São
E, às vezes, sentar num ônibus, ou, sei lá, sentar em algum lugar e a pessoa sentar perto, oportunidades que surgem, que a gente conversa sobre qualquer trivialidade e não aproveita a oportunidade para falar da palavra de Deus. Verdade, é bem verdade. Nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que pedir a Deus que Ele nos faça enxergar também, que às vezes a gente nem enxerga, entra na... Eu digo para você que eu perdi uma oportunidade essa semana, porque eu não enxerguei. Às vezes a gente não enxerga, a gente Eu está não tão enxerguei. voltado para outra, com o pensamento tão voltado para outra situação, que a gente não enxerga as oportunidades. Ou, às vezes, a gente entra na onda, né? A gente entra na onda, a pessoa começa a conversar sobre outra coisa e a gente pode puxar a conversa para o nosso lado, para aquilo que a gente sabe. Aconteceu isso comigo essa semana, né? E eu perdi a oportunidade. Daí eu falei, Senhor, eu perdi a oportunidade, mas me dá de volta uma oportunidade para que eu possa falar sobre esse assunto. Agora deixa eu voltar aqui. No caso da Isaura, Lúcia, você falou para ela que eu falo que isso são demônios, né? Sim, eu falo, e a palavra de Deus diz, mas a gente pode ter uma abordagem melhor para falar com as pessoas. Por exemplo, Sim, a eu gente tenho pode... que. Por isso que eu citei, para me ter o conhecimento e saber responder. Isso. Por quê? Você pode falar de uma forma mais branda, de uma forma mais suave, e falar que a gente acredita que os mortos não voltam para falar com os vivos, né? Ou, se ela falar, então quem é que vem falar? Não, meu filho vem mesmo falar comigo, isso aqui. Fala, não, de acordo com a palavra de Deus, os mortos não voltam para falar com os vivos, né? Mas o Satanás, ele é muito esperto e ele quer enganar a gente. Então, falar o que é, mas de uma forma mais suave, uma forma mais branda, para não chocar as pessoas. A gente sabe que é demônio mesmo. Mas você vai falar para a mulher que tá ali falando para você que o filho dela veio falar com você, ela tá na alegria que o filho dela veio falar para você. Aí você lasca assim, na cara. Ah, não, foi seu filho, foi demônio? Não, aí, na hora que eu tô aqui com vocês, eu falo assim, desse jeito. Mas na hora que eu vou falar com uma pessoa, eu não falo dessa forma. Eu falo, não foi demônio. Não, eu vou falar de uma forma mais suave. Mata de uma vez a pessoa. Não afastar aquela pessoa para ela começar a enxergar de uma outra forma. Também isso temos que pedir sabedoria para saber falar, né? A gente tem que conhecer para nós mesmos, fundamentar o nosso pensamento, né? Fundamentar a nossa fé, mas também a gente ter graça e sabedoria para a gente transmitir isso aos outros, porque senão a gente vai só afastar as pessoas, só fechar as portas. Porque vocês sabem que eu sou radical. Eu falo, adventismo é doutrina do inferno. Eu falo, é doutrina de demônios. Aí, eu vou chegar para uma adventista e vou falar na cara dele, assim, na lata, que isso daí é doutrina de demônios. Cara, eu vou afastar, aquela pessoa nunca mais vai querer falar comigo. Então, eu tenho que ter sabedoria. Aí tem que ter bastante sabedoria, viu? É difícil demais. Então, aqui com vocês, que já estão estudando, que já estão caminhando, que já estão fundamentadas, é fácil falar a verdade nua e crua, né? Mas quando a gente vai falar com outras pessoas que estão vivendo aquilo, eu tenho que ter paciência. Aí, Lúcia, eu entro na vibe da psicóloga. Eu falo, eu não sou psicóloga o tempo todo, eu estou, né? Então, aí eu assumo uma outra postura. Não vou entrar brigando com a pessoa. Mas eu também não falei assim. Eu falei, na nossa religião, nós evangélicos, nós entendemos assim. Eu falei assim também para ela que isso é demônio, que os mortos não vão. Com calma, né? Com paciência. Né? Ela, misericórdia. A gente pode falar de uma outra forma, assim,
com suavidade, falando a verdade, mas falando, a gente não crê que os vivos têm contato com os mortos. Aqueles que já morreram, a palavra de Deus diz, porque ao homem, está escrito, convém morrer uma só vez. E depois disso, então ele morreu, está aguardando para depois participar do juízo. Então, é devagar, com calma. Ô, Ângela, Oi. nessa parte aí que você falou aí a respeito de falar assim, mas na Bíblia, concordo com você, aqui é nu e cru, mas com a pessoa a gente tem que saber falar. Isso, é nu e cru. Porque vocês já estão andando, vocês já estão comendo carne sólida aqui, vocês não estão no leitinho mais não. Então, aí nesse caso aí, se a pessoa falar assim, mas não está escrito que fala que os mortos não falam. Onde é que está escrito para nós falar para as pessoas? Não está escrito que os mortos não voltam? Bom, primeiro tem a passagem de Lázaro. Lucas 16, se não me engano. Isso, Lucas 16, 35, acho que é assim. E tem também aquela passagem que está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Morrer uma só vez. Os espíritas acreditam que as pessoas morrem, voltam, morrem, voltam. Aí, mas nesse caso aí, a pessoa pode responder assim, não, mas ele está morto, ele só falou. Entendeu? Aí, a gente tem que convencer ela que aquela volta... Mas pela doutrina... Tem uma parte da Bíblia que fala que os mortos não voltam. Tem uma parte que fala que eles não voltam. Eu não lembro agora. Depois eu coloco no Google para ver. Porque às vezes elas questionam, né? Pode questionar, né? E a gente fica sem saber responder. Por isso que Paulo fala para a gente estar crescer na graça para responder. E no conhecimento. Isso, para responder àqueles que nos perguntam e não ficarmos envergonhados. Isso. É aquela parte que fala assim, que maneje bem a palavra. Isso. Maneje bem a palavra da verdade, para não ficar envergonhado quando for questionado. Jó fala assim, aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Também, olha lá, esse aí. E, olha só, Eclesiastes diz assim, os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes que capítulo? Eclesiastes 9, 5, 6. 9, 5, 6, tá vendo? Aí sim, os mortos não sabem coisa nenhuma. Aí já é mais fácil ainda, né? Porque tá bem claro, né? A Jó 14, 10 diz assim, mas o homem, quando morre, não volta a viver, dá o último suspiro e deixa de existir. Jó 9? Jó 14, 10. E o outro é 6, 5? 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6 e 14, 9, 10. E a parábola do rico e do Lázaro, né? Então... Essa é a que mais fala. Tá gravando a aula, né? Sim, tá gravando. Porque essa fala assim, eu não posso ir até aí, você não pode vir até aqui. E aí ele diz assim, ainda que eu ressuscite. Ele não fala assim, que eu deixe voltar um morto, que eu ressuscite o morto. Cadê a Mari? Falou aqui, 1 Tessalonicenses 4:13. Deixa eu abrir para ver como é que está. 1 Tessalonicenses 4:13. Tessalonicenses 4:13. Vamos ver o que diz? Aí. Olha só. Consola cristãos sobre a morte, ensinando que crentes falecidos que dormem ressuscitarão com a volta de Jesus. Então, só voltam com a volta de Jesus. Só ressuscita na volta, né? Isso. É que eles não creem nisso, né? Nós temos essa esperança. Nós vamos ressuscitar somente quando Jesus voltar, né? Aí eles não creem na ressuscitação. Eles creem na reencarnação. Se eu vim primeiro, você ressuscitou. Se eu vim falar para você, eu já ressuscitei. Então.
Eles creem na reencarnação, não na ressurreição, né? Então, é diferente. A reencarnação, as pessoas morrem e reencarnam em outro. Morrem e reencarnam em outro. Nós não. Aqui a Bíblia fala que a gente dorme e a gente só vai acordar, só vai ressuscitar com a volta de Jesus. Então, quando a gente entende isso direitinho, na hora também o Espírito Santo, ele traz à nossa mente essas coisas. Aí é aquilo que Jesus disse a Pedro: não se preocupe quando vocês forem confrontados pelas pessoas, pelas autoridades, porque o Espírito Santo nos fará lembrar, olha só, nos fará lembrar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já estudou. Ele não vai trazer uma coisa que a gente não sabe, não viu, nunca viu, né? Então, a gente lê a palavra de Deus, e aí, na hora necessária, o Espírito Santo traz aquilo ao nosso pensamento. Igual fez agora. Enquanto nós estamos aqui conversando, fomos lembrando algumas passagens. Ou verificando. Agora me explica uma coisa. Você está triste porque seu filho morreu, não é? Uhum. Seu filho morreu, você está triste. Seu filho volta, como sem doutrina nenhuma, volta, fala que eu estou bem. Seu filho está morto. Uhum. Como você fica alegre? Você está triste porque seu filho está morto? Não tem lógica. Mas seu filho morreu. Não tem lógica. Porque seu filho morreu. Você está triste porque seu filho morreu. Ele não está mais presente na sua vida. Aí ele vem e fala assim: mãe, eu estou num lugar horrível. Você vai ficar triste que ele está num lugar horrível ou porque você está triste que ele está num lugar... Ele morreu? Agora ele vem e fala assim: ah, mãe, eu estou num lugar legal. Você vai ficar feliz porque ele morreu e está num lugar legal, ou você vai ficar feliz só porque ele está num lugar legal? O certo é você continuar triste porque seu filho morreu. Agora ele voltar Mas acontece, gente, que isso também é o desejo do coração dela. Ela está vivendo um luto. Não adianta a gente fugir disso, tá? O luto é natural. Mas é uma boa colocação do Firmino. O luto faz parte da natureza humana, a gente sofrer. E às vezes a gente não quer sofrer, né? A gente não quer sofrer. E aí, o inconsciente, tem várias explicações, o inconsciente, querendo fugir da dor, produz também até alucinações, viu? Produz. Agora, Satanás também se aproveitando disso, sabendo, gente, porque Satanás conhece a natureza humana. Satanás tem, quanto tempo aí, quantos mil anos à nossa frente. A gente tem aqui 50, 60, 70 anos. Satanás tem milhões. Né? Não, milhares. Então, ele conhece a natureza humana. Ele estuda o ser humano. Pela feição do nosso rosto, ele sabe o que está se passando. Pela feição do nosso rosto, ele sabe que a gente está com raiva. Ele sabe que a gente está triste. Ele sabe que a gente está decepcionado. E ele usa essas situações. Não é que ele sabe os nossos pensamentos, mas a gente dá indícios pelos nossos comportamentos de como a gente está. E aí, Satanás vai se aproveitar disso para nos enganar. E ainda vai no terreno fértil que é dele, né? O terreno fértil desse momento na vida da Isaura, e aproveitando da fé dela também, cara, terreno fertilíssimo. É verdade. É bem assim como a pastora falou. Aqui no texto está falando assim também: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Então, lá em cima está falando assim: não vos enganeis, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, para que você não peque, não dê ouvido às más conversações. Não dê ouvido ao que, por exemplo, a internet fala muita coisa que não tem nada a ver. Não dê ouvido ao que diz a palavra. A Flávia, eu gosto muito quando ela diz assim: mãe, não é o que você pensa, porque às vezes a gente fala assim: eu penso, e não é o que eu penso, é o que diz a palavra.
O que a palavra de Deus diz? Enganoso é o coração do homem, corrupto mais do que todas as coisas. Então eu gosto quando ela diz isso. O nosso próprio coração trabalha contra a gente, gente. Ou a gente diz assim, eu acredito. Temos esse costume que devemos tirar. Não é o que eu acredito, não é o que eu penso, é o que está escrito. Uhum. Olhando o contexto, não olhando o versículo. Quantas vezes eu já fui confrontada por isso, né? Quantas vezes eu já fui confrontada? Aquilo que os meus conceitos, aquilo que eu penso a respeito de determinado assunto, o meu preconceito, vamos dizer assim, só que preconceito não no sentido ruim, o que eu penso antes de determinado assunto, sem ter, é aquele meu conceito que eu tirei, mas sem verificar exatamente o que está dizendo. E aí, várias vezes eu já fui confrontada nisso, eu tive que mudar a minha opinião, porque a minha opinião estava errada. E é assim, a gente tem que olhar a palavra, a gente tem que ver o que ela está dizendo. Quando a gente vai estudar teologia, a gente tem que estar disposto a quebrar as nossas próprias verdades, né? Tem que estar disposto a se submeter àquilo que diz o texto bíblico, como você está dizendo, Marlene. Não importa o que eu penso, é o que diz a palavra de Deus. E as pessoas vão muito com esse negócio de achismo, de penso. Aí um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito e vira uma salada. Então, cada um pensa de um jeito. E aí a gente vai se alinhar àquilo que diz a palavra de Deus. Aí sim a gente vai ter um só pensamento. Por isso que eu falo assim, ó, quando essa pessoa vai se formar na medicina, se sentar vários médicos, que se formou em várias faculdades, eles têm que sentar e falar a mesma língua. Sim. Senão dá tudo errado. Assim é o evangelho. Todo mundo tem que sentar e falar a mesma língua, não tem divergência, entendeu? É sentar, é isso, pronto, acabou. Porque a igreja invisível tem que enxergar desse jeito. É o que Paulo está falando aqui. É o que Paulo está falando. E é pecado você ficar nessa confusão toda, né? Porque Deus não é um Deus de confusão. E se a gente está em confusão, o que a gente tem que fazer? Tirar a dúvida. Tirar a dúvida como? Na palavra de Deus. O que diz o texto? Gente, eu faço isso direto. Eu também faço. Além de tirar as dúvidas dentro da palavra de Deus, orar muito e pedir discernimento, porque nossa mente é enganosa. Sim. Quando você já está impregnado com aquele assunto, você vai achar que é aquilo. Então você tem que orar e falar, Senhor, tira de mim o que é meu, coloca o que é seu. Isso. Aí, boa oração, Maria. Estar disposto, né? Estar disposto a ser quebrantado, estar disposto a que os nossos paradigmas sejam quebrados, estar disposto a que a nossa vida seja alinhada à palavra de Deus. Aí, Paulo continua no 35, dizendo assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato? Os que semeiam não nascem se primeiro não morrer. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. É muito lindo isso também, gente. Ele vai falar de uma semente, vai falar sobre a ressurreição do corpo como uma semente. E começou com Cristo dizendo isso. Cristo disse assim, se a semente não morrer, como é que vai nascer a planta? E ele estava falando dele. É como se ele falasse assim, se eu não morrer, como é que vai ser? Vai ficar infrutífero. Vai ficar infrutífero. E outra coisa, aqui agora Paulo está dizendo, também, aquilo que nasce, não nasce exatamente igual àquilo que foi plantado. Por exemplo, a gente plantou uma semente de goiaba. Uma sementinha de goiaba. Vai nascer um pé de goiaba. Nasce diferente do que foi plantado, né? Nasce diferente. Aí ele continua. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, que é isso que a pastora acabou de falar,
mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma da semente o seu corpo apropriado. Olha só que lindo. É como a pastora acabou de falar. Se a sementinha da goiaba, vai nascer um pé de goiaba. A sementinha da laranja, vai nascer um pé de laranja. É diferente um do outro. E aqui Paulo está falando isso. É semelhante, é diferente um do outro. E aí também ele vai trazer a diferença do... vai trazer isso para o mundo espiritual, né? Ele vai começar a falar agora sobre isso. Ó. O corpo físico, ele é a semente que foi plantada. Quando nascer, vai nascer corpo espiritual, diferente. Coisa linda. Vai ser, ele fala direitinho aqui, ó. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais, que nem a pastora estava falando aí, e corpo terreno. Ele falou tudo isso para falar desse, ó, corpos celestiais e corpos terrenos. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres. Olha só, é diferente. Agora, você tem um corpo terrestre. Lindo, maravilhoso, perfeitamente funcional. Lindo. É a coisa mais linda do mundo, né? Foi plantada a sementinha, uma sementinha minúscula, parecia um girino. Foi plantada aquela sementinha que parecia um girino, tá vendo? Olha só a semente, um girino. A semente. Né? E nasceu... Caiu na terra fértil ali, caiu no útero da mulher, fecundou, e aí vem esse novo ser. Olha só que coisa linda, gente. Esse lindo. Ser... E não é à toa, foi feito do pó, nós, né? Somos terra viva. Aquilo que foi plantado, surge essa coisa linda aqui, né? Coisa linda, gente, é um mistério. Mas o Paulo, ele põe, parece até poesia. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrelas há diferença de esplendor. É o que a pastora estava falando aí, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Vocês conseguiram entender, né? O que ele está querendo dizer aqui é que o corpo que foi semeado, terrestre, ele se decompõe, né? Mas o celestial não, ele dura para sempre. A semente que foi plantada, né, que foi aquele girino, que se transformou nesse ser humano lindo, perfeito, maravilhoso, completamente funcional, ainda vai ser transformado, né? A semente, né, foi plantada e agora ela vai gerar, né, e vai nascer para a vida eterna, um outro ser glorificado, a partir daquele lá. Olha que coisa linda. Mas ela tem que morrer, né? Olha só, a sementinha, ela tem que morrer para ela... Aí, é como que diz, nós morremos para o mundo e ressuscitamos nascemos para Cristo. Nascemos na família de Deus. E aí nascemos e ainda, agora, vamos passar por uma transformação. Quando Jesus voltar, a transformação se dará completamente. E esse aqui também, até você entender que é tudo isso que você acabou de falar, essa transformação começa quando você morre para o mundo e nasce para Cristo. E depois, quando ele voltar,
que teremos um corpo glorificado. Por isso que Jesus diz, aí Jesus fala, é-vos necessário morrer. Então, aí já depende... necessário nascer de novo. Aí a gente entende que para nascer de novo, tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer para o eu. Tem que morrer para os nossos desejos, né? Tem que mortificar a nossa carne. Tem que haver transformação, senão não nasceu de novo nada. Tem muita gente achando que nasceu de novo, mas não nasceu, não houve transformação. Porque é exatamente isso, essência, está na natureza. Está na natureza. O que é carne, o que é espírito. Está na natureza. O carnal, ele vai viver para satisfazer a vontade da carne, mas o espiritual está na natureza. Ele vai querer satisfazer a vontade de Deus, ele vai viver para agradar a Deus. E Paulo está falando disso. Aí Paulo continua, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita como corpo espiritual. Coisa linda. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Não é lindo, né? Maravilhoso? E essa analogia que ele faz aqui, se há corpo natural, há também espiritual, é uma sequência lógica, né? Na verdade, essa daqui é a lógica do aristotelismo, né? Se há natural, há também espiritual. Eu não me lembrava disso. Pois assim está escrito, primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Aí você explica agora. Assim como a semente, né? E a árvore realmente é diferente. Não dá para ser a árvore se a semente não for plantada, né? Então, primeiro tem que ser isso. A semente. Primeiro a semente. Não é primeiro o espiritual, sim o natural. Sim, primeiro tem que ser. Nós aqui, nós, seres vivos, carne e osso, é necessário isso primeiro. Não vai existir seres espirituais do nada, né? Nós vamos existir lá porque já existimos aqui. É a semente que é plantada, nós fomos plantados seres humanos e vamos ressuscitar seres espirituais. É que quando eu li aqui, eu li primeiro Adão e segundo Adão. Sim, o primeiro Adão, né, que foi o carnal. E o segundo Adão, ele é espiritual, então ele é primeiro. O segundo Adão é Cristo, né? Cristo é o segundo Adão. E aí, então, primeiro veio o primeiro Adão, depois veio o segundo Adão, né? E aí, não é primeiro o espiritual, primeiro veio aquele que é o carnal. Carne e osso, né? Carnal, carne e osso, natural, vamos dizer assim. Primeiro veio o natural. Primeiro vem a semente. Primeiro vem a semente, depois a semente plantada vai gerar uma árvore. Até o próprio Jesus, né? Ele nasceu morreu, aqui, viveu ele como homem natural, né? Ele viveu como homem natural, ele tinha carne e osso aqui, aí depois ele morreu e ressuscitou com aquele corpo glorificado. Enquanto Jesus estava aqui, com o corpo natural, ele não era transportado de lá para cá, né? Ele não atravessava paredes. Depois ele atravessava. Olha que coisa linda, né? O primeiro homem formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu.
Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. Né? Então, aí ele fala, tal qual ele é, seremos nós. Em outro momento, não sei se ele vai falar aqui agora, mas Jesus fala, Agora, hein? o corpo que Jesus tem, nós também teremos. É um corpo glorificado. Ele fala. Mas não é aqui, não. Só se for no próximo ainda. Aí ele diz assim, ó, no próximo aqui. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, né? Nascemos de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, porque nascemos agora de Cristo. Quer falar alguma coisa? Não, é a sequência natural. Ó, né? Ele tá apontando para a ressurreição, que eles não acreditavam, não é? Disso que ele está falando. Ele está tratando com os coríntios isso, a ressurreição, que eles não acreditavam. Aí ele fala, então agora, como a gente já trouxe, ele está concluindo o pensamento, como a gente já trouxe a imagem do que é terreno, a imagem do que é natural, e ele tratou de toda aquela analogia com a semente, agora também devemos trazer a imagem do celestial, a transformação, a ressurreição. Aí ele vai falar dos vivos que serão transformados. Ele diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que quer dizer isso? Espera só um pouquinho. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que quer dizer? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Não entra a carne e o sangue nos céus. Só vai entrar ser espiritual. Só vai entrar ser espiritual. Corpo glorificado, ser transformado. Isso daqui, ó, não vai. É necessário passar pela ressurreição. Ele fala, ó, digo um mistério, nem todos dormirem. Agora ele vai apontar lá para Tessalonicenses, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Que aí ele fala, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, todos vão passar pela transformação, porque não dá para entrar no céu com essa carne aqui, ó. Eu me lembro de uma música que diz assim, eu queria estar lá só para ver o meu rei. Uhum. É uma música muito bonita. Você lembra dela? Lembro sim, mas não lembro assim, da letra? Quando você falou aqui agora, eu lembro de um pedacinho, mas eu nem lembro da melodia. Não precisa lembrar, é só lembrar da letra, mais ou menos ainda. Eu lembro dessa parte da letra, eu queria estar lá só para ver o meu rei. Só porque para estar lá agora, cantando esse hino agora, eu queria estar lá só para ver o meu rei, significa que tem que morrer. Viu? Oi, irmãs, nessa parte aí que vocês estão explicando aí da transformação, na outra aula eu perguntei se vocês explicou. Mas nesse caso aí, os salvos vão, né, ressuscitar e transformar. Aí se fosse, não, os que não são salvos não vai ser no mesmo tempo. Né? Eles não vai ter essa mesmo privilégio dos salvos, né? Os salvos vai ser ressuscitado primeiro e vai subir, né? Uhum. Agora, os que não são salvos, você falou, não vai ser no mesmo momento, vai né? ficar por aqui. E aí eles também vão, quando eles for ressuscitar para receber a condenação, eles também vai ter um corpo também transformado também ou não? Sim. Vai. Todos vamos ressuscitar, todos. Só que uns para glória, outros para vergonha. Isso. Né? É isso mesmo. Quando Jesus Cristo voltar... Uns para estar com Cristo e outros para estar... condenados. Mas pegando um gancho aí de vocês, pela pergunta da Maria, dando continuação, os que estão salvos vão subir com o corpo glorificado. Os que não estão... Esse aí entra naquela coisa do
Testemunha de Jeová. Ah. Aí vai dizer que aí vai ter 1000 anos para poder se consertar, é isso? Não, de jeito Daqui nenhum. 1000 anos, você Não, lembra dessa passagem que eles não. falam? Olha só, Você já ouviu? Sim, acontece que quando os mortos em Cristo ressuscitarem e aqueles que estiverem vivos forem transformados e se encontrar com Jesus nos ares, ainda vai ter um tempo aqui na Terra, viu, gente? Ainda vai ter Jesus vai reinar aqui isso, junto com Satanás, os santos. aí vai ser o reino 1000 de anos. Satanás, ele vai reinar livremente, né? Só que não vai haver conversão. Por que não vai haver conversão? Então não tem essa de, vai haver um tempo para as pessoas. Não, não vai haver conversão. Por quê? Aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que segurava, né? Aquilo que impedia a ação completa de Satanás foi retirado. A igreja vai ser retirada. Juntamente com a igreja, o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito está na igreja. Então, o Espírito é retirado, o Espírito sobe para Deus, e aí os homens ficam entregues a si mesmo. Por isso que Pedro fala assim, Deus não está retardando, demorando, Deus está apenas esperando até que aquela última pessoa que vai aceitar a Cristo, aceite, e depois disso, quando não houver mais ninguém para aceitar, aí ele vai tirar. Aí ele vai vir e buscar a igreja, né? Então, aí não vai haver mais conversão. Por quê? Não vai haver conversão. Por quê? A igreja subiu, o Espírito Santo subiu. Não tem mais oportunidade. O tempo da oportunidade passou. Aí vai ser aquele período em que Satanás vai reinar livremente. Até, Senhor, prender ele para sempre. Até. Né? Aí vai haver a guerra, o Armagedon vai ser depois disso. Oi, mas nesse caso aí, ó, vocês estão explicando, boa continuação que a Lúcia deu. Então, nesse caso aí, quando o Senhor vê que subir, primeiro vão transformar os mortos, depois os estão vivos. Então, os pecadores vivos, eles vão ficar aqui sofrendo aquela parte que fala que não vai ter morte? Isso. Aí, às vezes as pessoas confundem e falam que é a tribulação, a grande tribulação, né? Que os crentes vão passar pela grande tribulação, né? Ou os crentes não vão passar pela grande tribulação. Esse período não tem a ver com a tribulação, gente. Esse período, todos os crentes já foram retirados. Não tem a ver com pré e pós-tribulacionismo aí. Tem a ver com não vai haver mais conversão. Só vai ficar aqui aqueles que não aceitaram e não aceitariam. Eles podem passar o que eles passarem. Eles não aceitariam até o fim da vida deles a salvação que Cristo oferece. Por quê? Porque Deus esperou até o último que iria dar uma resposta positiva se converter. Aí, então, vai ficar só eles aqui, só os maus. Só os maus. Aí, tribulação não tem função nenhuma de separar joio do trigo. Porque já está tudo separado. O trigo já subiu. Só ficou aqui o joio. E aí, eles vão fazer o que eles querem? Como é que funciona isso? Filha, reinado de Satanás. Reinado de Satanás. Aí é só maldade. Até Jesus acabar com tudo. Até que Jesus cada um volte. Vai para o lugar que tem que ir. Isso, até que Jesus volte finalmente, com o sopro da boca dele, ele destrua Satanás, mas destruir, gente, não é destruir completamente e Satanás deixar de existir, viu? Jesus vai voltar e vai destruir Satanás, Jesus vai tirar todo o poder dele, ele vai ficar completamente impotente. Por quê? Ele também vai viver para sempre. Só que no tormento. Isso. E os que seguem ele também vão viver no tormento. Olha, Jesus falou, onde o verme... Como que é, pastora? Onde o verme
Não morre. Não morre. O fogo não apaga, o verbo não morre. Então, mas essa parte aí, por enquanto, quem vai estar aqui nesse tempo que a Ângela explicou, é os vivos ainda, os que estão mortos mal, ainda tá lá na repouso, dormindo, não, tá lá no sepulcro ainda, né? Não. Mortos, não, Maria, a ressurreição, a primeira ressurreição, vai ser a ressurreição do povo de Deus. Sim, estou falando. Os primeiros mortos, depois os que estão vivos. Isso, falando e aí na vamos época, nos que encontrar com Cristo nos ares. Aí, os mortos que não aceitaram a Cristo ainda não vão ressuscitar. Ainda está morto lá. Estou falando, mas esse povo que você explicou aí agora, que vai estar aí, que o Senhor tirou, o Espírito Santo tirou todo mundo, é aqueles que estão vivos ainda. Os que estão mortos ainda estão lá no cantinho deles, lá na sepultura ainda. Isso mesmo. Os vivos vão continuar vivos, sem Deus, na completa maldade, e os mortos que morreram sem Cristo também vão continuar mortos. Isso. Bem explicado. Aí a Bíblia fala de primeira ressurreição também, né? Isso é assunto para escatologia. A gente só isso é assunto de Apocalipse. A gente só ela não gosta. Uma pincelada aqui, porque, como vocês sabem, eu não gosto de escatologia, então a gente só dá uma pincelada. Quando a gente chegar em Apocalipse, aí a gente discute isso direitinho. Não, mas ficou muito bom. Deus abençoe. É que na minha igreja não explica essas coisas assim. Eu sei mais ou menos assim, porque a gente vai ler na curiosa. Mas aí eu queria essa clareza, entendeu? Porque se ressuscita todo mundo junto ou não, os mal ficam depois. Não. Então tem a primeira ressurreição. Na segunda é do povo lá que não tem, que é para o juízo já, que é para condenação. Isso mesmo. A segunda, ninguém quer participar dela. Eu não quero, não. Eu quero estar na primeira. Então, porque a gente sabe... A segunda não é os vivos. A segunda é a morte, que se chama morte eterna, porque a pessoa não morre, como diz lá Jesus, o verme não morre, mas tem fogo, tem dor, tristeza, choro, ranger de dentes. Vai ser eterno, né? Então, e aí também é eterno isso é olha eterno. Só, nesse período em que Satanás vai reinar para sempre ali naquele período, né? Vai ver o reinado de Satanás. A Bíblia fala que as pessoas vão procurar a morte. A morte foi retirada também, viu, gente? As pessoas não vão morrer ali. As pessoas... porque Jesus venceu a morte, então não tem mais morte. Não, naquele período ali de sofrimento, no reinado de 1000 anos de Satanás, as pessoas vão querer morrer, porque a maldade vai ser muita. Mesmo os maus, né? Aquilo ali, a maldade vai ser muita, e eles vão querer morrer, e eles não vão conseguir. Então, você explicou. Então, os mal eles vão sentir tão angustiado, como se diz. Vai ser oprimido. Ser oprimido. Sabe quando você acorda de uma coisa que você está vivendo, assim, você pensa que você está vivendo certo, de repente você acorda que está tudo errado? Só que quando acordar, não vai ter mais jeito. Não tem mais chance. Então, porque eu sabia que na primeira... Ainda assim, gente, não é que não tem mais chance porque Deus fechou a porta e pronto, acabou, não. Tudo bem que tem a passagem das virgens lá, né, que elas estavam desprevenidas, mas nesse momento aí, eles vão... Sabe como o faraó se arrependia? Se arrependia e voltava atrás? Se arrepende e depois faz tudo de novo. Não é uma coisa sincera, né? Eles não se voltam para Deus, eles só não querem o sofrimento. Eles só... Faraó não se arrependia para voltar para Deus, ele só queria se livrar do sofrimento. Quando ele se punha livre do sofrimento, ele voltava a fazer as mesmas coisas. Então, é a mesma condição dessas pessoas. Não é que elas não vão se converter porque Deus fechou a porta para elas, é porque Deus sabe todas as coisas, e elas até o fim, com todas as oportunidades que Deus daria, elas não se converteriam de jeito nenhum. Por isso, agora a porta se fecha e elas vão ficar aí naquela condição. Entendi. Eu gosto de perguntar, porque na minha igreja não explica que essa clareza. A gente sabe que vai ter a primeira ressurreição, os salvos, e vai ter a segunda. Mas com essa clareza não explica, né? Aqui nós temos toda a liberdade. Glória a Deus. Tem um hino, gente. Eu gosto dele, não sei se vocês iam gostar.
tem um hino que tocou, acho que num filme de Apocalipse. E ele ele chama Escuridão ou Escuridade. Eu acho ele assim, ele fala o que vai acontecer, ó. Ele fala assim: por que você quer ficar nessa escuridão? Porque quando Jesus voltar, só vai ter escuridão e dor. Aí ele fala assim: aceita o Senhor Jesus, porque está escrito que ele volta. E só ele pode dar vida. Não lembro se é vida a palavra, mas significa a mesma coisa. Eu acho bonito porque fala isso, né? Todo mundo deveria, assim, essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, devia ouvir esse hino, porque ele fala: acorda, você vai ficar numa escuridão. Porque sem Jesus é escuridão. Ele é luz. Aí, quando ele é retirado, a clareza, a iluminação, sabe quando a gente está num pensamento obscuro, aí de repente clareia, como a Marlene falou, né? Tem aquela, iluminou o pensamento. Ali eles vão ter a luz do dia, mas eles não vão ter essa clareza, né? Eles não vão ter entendimento, eles vão estar na obscuridade do seu próprio entendimento. É escuridão. Sem Jesus é escuridão, não tem jeito. É escuridão e dor. E não porque, olha só para dar um exemplo, quando nós perdemos alguém, nós sofremos, choramos, demoramos, vivemos o luto. Só que nós temos uma esperança, porque nós acreditamos em Jesus, entendeu? Agora, quem não acredita, quem não tem Jesus, vai ter esperança do quê? Não tem jeito. Entenderam o que eu falei? Sim. Então, tá. Muito bem colocado também, Marlene. Oi? Muito bom, muito bom, muito bom. Vai terminar o capítulo? Gente, glória a Deus, ó, são 10h09, a hora passou. Foi muito boa a aula, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito boa mesmo. Semana que vem. Glória a Deus. Cadê os coraçõezinhos? Aí. Deus abençoe a todos. Bom almoço, bom dia, bom tudo. Não vão orar, gente?